Amém, querido? Você está pronto para receber da palavra? Pela manhã eu ministrei a respeito de um assunto que será o mesmo assunto que eu vou ministrar agora à noite. Mas conversando com um pastor, ele lembrou de um vídeo. E eu achei bem pertinente a gente passar esse vídeo agora. E você vai entender ao longo do culto o motivo do vídeo. Eu queria que você se sentasse. Deus é bom. Obrigado, Ministério de Música. Depois a gente volta. Você está pronto? Sabe, queridos, a gente sempre brinca, não é? Para perguntar se você está com expectativa, qual é o nível da sua expectativa, que você será saciado no nível da sua expectativa. Mas essa noite, além da sua expectativa, eu quero fazer você lembrar também que o Senhor tem uma expectativa com a sua vida. Ele tem anelos, desejos que estão no coração do Pai, que Ele deseja ver cumprido e ver manifestado na sua vida. Amém? Pode soltar o vídeo? Quantos estavam aqui quinta-feira? Muito bom. Então, se você não estava aqui, quinta-feira que vem você tem a oportunidade de estar. E foi tão maravilhoso, tão impactante tudo aquilo que o Senhor tratou. O pastor trouxe sobre o ministério no ofício de pastor. E nós teremos essas quintas-feiras falando sobre os 5 dons ministeriais. Mas quando eu estava aqui na quinta-feira e depois o Senhor ministrou meu coração, que muitos que estavam aqui não puderam usufruir de todo o banquete que foi posto à mesa. Pode acender as luzes, por favor? Porque não estavam compreendendo acerca de tudo que estava sendo tratado. E esse culto, o Senhor me inspirou a ensinar a igreja acerca de chamado, acerca de ministério, acerca de dons espirituais, que talvez a gente ouve falar, mas não discerne, não entende sobre isso. E queridos, esse vídeo, ele vai ser assim, não é? Quando nós estivermos lá na frente do Senhor, face a face, ele vai requerer não daquilo que estava na nossa mente para fazer, mas daquilo que Ele nos chamou e nos capacitou para fazer. E aquilo que nós não realizamos. E aquilo que nós realizamos, nós receberemos os nossos galardões. A Bíblia diz, queridos, que todos vão passar pelo juízo. Justos e injustos passarão pelo juízo. O juízo do injusto, daquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será um juízo de condenação. E nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também vamos passar por um juízo. Mas não mais para condenação, porque Cristo já foi condenado em nosso lugar. Mas nós receberemos recompensa, galardões. Mas juízo todo mundo vai passar. E diante do Senhor, qual será a nossa fala? Qual será o nosso discurso quando Ele disser, e aí? O que você fez com o chamado, com a vocação que eu te capacitei? E queridos, para que a gente não passe o aperto, né? Eu não sei, nada pessoal, cadê o Felipe? Nada pessoal contra os contadores, não é? Mas esses contadores passaram aperto. Um porque tinha chamado para ser contador e abençoar financeiramente pessoas. E essas pessoas financiarem a obra e estava como pastor. E o outro ao contrário. Tanto um quanto o outro não compreenderam a voz e o chamamento do Senhor. E o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve à igreja que estava lá em Éfeso, ele ora justamente por isso, para que aquela igreja compreendesse, tivesse os olhos abertos, o discernimento, o esclarecimento para compreender qual era a vocação, qual era o chamamento que estava sobre a vida deles. Então, queridos, eu quero falar essa noite sobre chamado. E chamado é isso mesmo que você já entendeu, é chamar você para algo. É dizer, Arouca, vem. Glauce, vem. É um chamamento, é uma convocação. E quando isso é feito na sua vida? A Bíblia diz que quando sua mãe ainda estava te gerando. Por quê? Porque esse chamado foi dado a você. Quando foi dado a você fôlego de vida. Quando Deus soprou. E dentro da sua mãe, aquela substância informe ganhou vida, veio habitar dentro dela um espírito, que veio de dentro das entranhas de Deus. Quando isso foi dado a você, também foi dado o chamado, também foi dada a vocação. E a gente vai ler alguns versículos essa noite, e o primeiro que eu quero ler com você, só para comprovar
isso que eu estou falando para você. Esse primeiro versículo que eu quero ler, nós vamos ler um pouco mais essa noite, não é mais do que o normal, porque eu creio que o Senhor vai nos ensinar. Porque, queridos, eu não sei se você já ouviu falar, mas quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho faz sentido. E é importante que você saiba para onde ir, porque lá no final tem um galardão te esperando. A nossa vida com o Senhor, o apóstolo Paulo compara como uma corrida. Tem a largada, e a largada foi quando você disse sim para o Senhor Jesus, foi a largada da sua vida, e tem também a chegada, que é esse lugar aqui, onde nós vamos estar diante do Senhor. Esse lugar é o lugar da chegada. A Bíblia diz, queridos, que esse lugar, esse tribunal, ela é uma palavra que dá a ideia de pódio. O pódio mesmo das Olimpíadas. Quando alguém ganha a corrida e vai receber a sua medalha naquele pódio, naquele lugar. É assim mesmo. É um pódio, onde nós estaremos diante do Senhor para receber a nossa medalha. É o final da nossa corrida. Mas, queridos, entre a largada e a chegada há um percurso. E esse percurso nós temos que estar atentos para os comandos do Senhor. A Bíblia diz, queridos, Jesus fala sobre isso. Quem é aquele que me ama? É aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. Esse é o que me ama. Amém? Então você está aqui hoje para ouvir o mestre dando as instruções. E eu sei que você é um filho obediente, que você vai obedecer. Amém? Lá em Jeremias, eu quero ler rapidamente com você esses 2 versículos que falam sobre o chamado. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Jeremias, quando estava no ventre da sua mãe, foi chamado pelo Senhor, constituído pelo Senhor para ser profeta. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa com outras palavras, lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando, porém, me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Então nós temos 2 versículos e a Bíblia fala, esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que 2 ou mais pessoas, como testemunho, é porque aquilo é verdadeiro. Então eu separei 2 versículos, tem muito mais, para dizer para você que chamado é desde o ventre. Eu não escolho, você não escolhe, nós não podemos transmitir por imposição de mãos, porque foi Deus que planejou, Deus que estabeleceu. Amém, queridos? Ele conhece a tua carcaça, Ele conhece até onde você pode suportar, e Ele estabeleceu o chamamento. E aí a gente precisa entender que todos nós, o primeiro chamamento de um filho de Deus é: ide e fazei discípulos. Esse é o primeiro chamamento. O primeiro chamamento de um filho de Deus se chama Ministério da Reconciliação. É um chamamento, é um ministério. E quem tem chamado no Ministério da Reconciliação? Quem tem chamado para o ide do Senhor? Todos os filhos. Porque Deus, quando realiza algo, quando Deus faz algo, Deus coloca dentro daquilo que Ele fez o poder de se multiplicar. Então, quando Deus fez o homem, Deus colocou dentro do homem o poder de se multiplicar. Quando Deus faz uma fruta, Ele coloca dentro da fruta a semente, que é o poder daquela fruta se multiplicar. Deus é um Deus de multiplicação. E Ele colocou, como os filhos que somos, Ele colocou em nós o poder da multiplicação. E Ele diz: ide e fazei discípulo. Você já está capacitado a se multiplicar. Amém, queridos? Então, quem tem o chamado no Ministério da Reconciliação? Todos os filhos. Então você não pode dizer que você não tem um chamado, que não há uma vocação sobre a sua vida, que não há um chamamento do Pai sobre a sua vida, porque você é chamado para reconciliação, para fazer discípulo. Amém, queridos? Passando desse primeiro chamamento, a Bíblia diz que também existe um outro chamamento, que se chama Ministério de Socorros. Atenta para o nome. Ministério da Reconciliação, Ministério de Socorros. E o que é Ministério de Socorros? É aquilo que vai dar base, dar fundamento e socorrer
o corpo de Cristo nas suas necessidades. Não só socorrendo o corpo de Cristo, mas socorrendo os 5 dons ministeriais. Socorrendo você, socorrendo a igreja local, socorrendo o meu chamado, o seu chamado. Isso é ministério de socorros. Quem tem chamado no ministério de socorros? A grande maioria. A avassaladora maioria tem chamado no ministério de socorros. Talvez você não cante, talvez você não toque. Igreja de criança, diaconato, multimídia e todos os departamentos da igreja, já vou dar deixa. Todos os departamentos da igreja precisam de pessoas. Então, se você está aqui meio que perdido, onde eu vou, para onde eu irei, eu vou te dizer, tem um lugar esperando você. Porque, amado, se você olhar lá para trás, a gente está lotado de novo. Graças a Deus por isso, não é? Ovelha gera ovelha. Você é uma ovelha saudável. Tem gerado ovelha para esse lugar. Mas, queridos, a Bíblia fala que coisa boa é a manjedoura suja. Porque é sinal que tem gado no pasto. E a força do trabalho está no gado. O salmista fala sobre isso. Manjedoura suja é muito bom, mas é sinal de trabalho. Então, igreja cheia é bom demais, mas é sinal de trabalho. Então, tem trabalho para você. Então, a grande maioria tem chamado no Ministério de Socorros. E alguns... eu vou ficar tão triste porque eu não fui chamado nos 5 dons ministeriais. Não, amado, não fica triste, não. Lembra do vídeo? Alguns... tem chamado nos 5 dons ministeriais. São todos? Não, são alguns. É a maioria? Não, é a minoria. Por quê? Amado, porque Deus sabe de matemática, né? Amém, glória a Deus. Ainda bem que Ele sabe. E se você olhar, hoje nós somos aproximadamente 700 pessoas congregando nessa igreja. 700 pessoas congregando nessa igreja, elas não precisam de uma avalanche de pastores, nem de uma avalanche de profetas, nem de uma avalanche de evangelistas. Sabe por quê? Porque a gente vai ler o versículo que fala sobre esse chamado, sobre esse ministério. E a Bíblia diz que eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Está no plural. Isso significa que um pastor pode tocar na vida de muita gente. Que um profeta toca na vida de muita gente. Então é alguns mesmo. Deus não errou na matemática. É alguns. Agora, só para a gente finalizar essa parte. Todos temos o chamado no Ministério da Reconciliação. A grande maioria, eu diria que 99% dessa igreja tem chamado no Ministério de Socorros. E alguns nos 5 dons ministeriais. E aí eu quero abrir com você lá em Efésios, por gentileza. Só para a gente começar a caminhar. Por que você está pregando isso essa noite? Porque, querido, se a gente não souber usufruir do grande e novo, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Se a gente não conseguir discernir os tempos e as estações, a gente não vai produzir o fruto que Deus quer que a gente produza. A gente vai ficar perdendo tempo. Porque, queridos, a Bíblia fala que a ignorância, a falta de conhecimento é um problema sério. Diz que o povo perece por falta de conhecimento. Você viu aqueles 2 homens? Eles estavam perecendo por falta de conhecimento do chamado. Eles acreditaram que estavam sendo chamados para uma coisa, quando na verdade eram chamados para outra coisa. Pereceram, perderam os galardões, porque o conhecimento não chegou. Talvez porque eles não frequentaram um culto como esse, que vai ensinar sobre o chamado. Talvez eles não estavam frequentando as quintas de janeiro do seminário de verão da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande. E ele não entendeu, aquele contador não entendeu que ele não tinha chamado para ser pastor. Porque às vezes, querida, a gente acha que nobre é ser pastor. Ser contador não é nobre. Não, amado, isso é engano. Em Deus não existe nobreza de chamado. Sabe qual é a nobreza em Deus? É que você faça o que foi chamado para fazer. Seja o que for que você foi chamado para fazer. Essa é a nobreza. Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte, você achou? Posso ler? Ele mesmo, falando sobre Jesus, concedeu todos. É todos que está na sua Bíblia? Não. É uns. Tem uma outra Bíblia que diz alguns. Para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons ministeriais, que a palavra está falando aqui, são dons ministeriais, são ofícios. E esses ofícios é que nós estamos ensinando às quintas-feiras nesse lugar. O ofício do pastor foi ensinado quinta-feira passada. Vai ser ensinado o ofício do mestre, do profeta, do apóstolo e do evangelista. Então, ofício. Alguns foram chamados para os 5 dons ministeriais. Quando esse apóstolo Paulo, ele escreve, eu quero ler com você também, 1 Coríntios, no capítulo 12, só para a gente dar um fundamento. 1 Coríntios, no capítulo 12, pode ser que você não conheça esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Tem um motivo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então são duas coisas distintas aqui. Efésios capítulo 4 trata sobre dons ministeriais, sobre ofícios, os 5 dons ministeriais que Jesus deu. 1 Coríntios, capítulo 12, que a gente acabou de ler, fala sobre dons espirituais. O que são dons espirituais? Os dons espirituais, só para a gente entender, são como ferramentas que Deus disponibiliza para todos, para um fim proveitoso. Só o profeta vai ter dons de revelação? Não. Os dons do Espírito são para todos. Todos aqueles que são carregadores do Espírito Santo, todos aqueles que foram imersos no Espírito Santo, esses podem operar nas manifestações. Porém, sobre o profeta, os dons de revelação vão atuar de forma mais efetiva, com mais assiduidade, com mais frequência. Qualquer pessoa pode operar em dom de milagre, na fé, no dom da fé. Não é a fé individual. A fé individual você tem a sua. O dom da fé é uma manifestação que não depende da fé da pessoa. É uma manifestação do Espírito. Você está crendo ou você não está crendo, aquilo acontece. É uma operação do Espírito. Não é a fé individual que todos nós temos e carregamos. Não é essa fé. É uma fé, vamos colocar assim para a gente poder entender, extra. Amém? Quem atua debaixo dessa manifestação? Todos. Porém, na vida do evangelista, os dons de poder, esses dons de milagre, manifestação de cura, opera com mais frequência.
Amém, queridos? Mas os dons do Espírito são ferramentas dadas para a igreja, para todos aqueles que são filhos de Deus, para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. Então vamos lá, só para a gente fechar até aqui para poder avançar. Chamado desde o ventre. Chamado, cada um tem um, o seu. Todos, Ministério da Reconciliação, a grande maioria, Ministério de Socorros, que não está lá em Efésios 4, mas quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o apóstolo Paulo inclui o Ministério de Socorros. A gente não vai ler, mas está lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o apóstolo Paulo acrescenta o Ministério de Socorros. Então, o Ministério de Socorros, a grande maioria tem chamado no Ministério de Socorros. 5 dons ministeriais, alguns, poucos. E sabe o que acontece, como aconteceu com aquele homem lá, pastor? Às vezes a pessoa, e aí se você não estava aqui na quinta-feira, você vai entrar no nosso canal do YouTube e vai ouvir, vai ver lá a ministração de quinta-feira. Existem características sobre o ofício pastoral. Todos os 5 dons ministeriais, eles precisam pregar ou ensinar. Senão, não está qualificado nos 5 dons ministeriais. Pode ser um bom auxiliar no Ministério de Socorros. Mas os 5 dons ministeriais, necessariamente, ou ensinam, ou pregam e ensinam. Mas esse pastor, provavelmente ele sabia pregar. Mas, além do saber pregar, tem outras características que sinalizam para o ofício do pastor. Apacentar, governar e outros mais que você vai ouvir a ministração de quinta-feira, que eu não vou gastar tempo com isso. Já foi ensinado. Não perca o tempo da visitação do Senhor. Amém? O banquete está pronto. Então, fechamos até aqui. Dons ministeriais, ofício, Efésios capítulo 4. Dons espirituais, ferramentas. Como a gente entende isso? Um marceneiro, ele pode ser um excelente marceneiro, pode ser perito naquilo que ele faz, mas certamente para ele construir um móvel, ele vai precisar de ferramentas. Então, um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista e um mestre, ele precisa de ferramentas para exercer o seu ofício. E quais são as ferramentas? As manifestações do Espírito, que vem como ferramentas para capacitar o dom ministerial. Só sobre eles? Não. Sobre eles com mais frequência, mas sobre toda a igreja. Amém, queridos? Eu posso ministrar, como já ministrei várias vezes, debaixo de uma manifestação do Espírito, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, com discernimento de espíritos. Isso não faz de mim uma profeta. O Espírito usa para aquilo que for útil. O Espírito pode me usar debaixo dos dons de revelação para abençoar a sua vida. Para que flua da minha vida e faça algo, crie uma mudança na sua vida. Amém? Até aí você foi comigo? Ô glória, Deus é bom. Amém, queridos? Vamos avançar mais um pouquinho? Sabe, queridos, a gente vai entrar nesse tal grande novo e a gente não vai perder nada do Senhor. Tudo que já saiu da boca dos profetas, já saiu do coração de Deus para a nossa igreja local, para a sua vida, é nosso. A gente não vai abrir mão. Amém? Eu quero ler para você o que significa ministério, porque talvez você esteja achando que ministério é ficar na rede, é beber água de coco, não é? Mas não é, querido. Ministério é o que o nome está dizendo, é trabalho. O ministro, ele é um representante de algo. Ele é aquele que vai executar a ordem do seu chefe. Um ministro, por exemplo, não é? Nós temos o presidente da República e temos o corpo ministerial do presidente. Aqueles que vão atuar em áreas definidas, de acordo com as suas capacidades e habilidades. Então, ministério significa o seguinte: a palavra é diaconia
E é serviço, especialidade daqueles que executam os pedidos de outro, daqueles que, pelo chamado de Deus, proclamam e promovem a religião entre os homens. Isso é chamado. É alguém chamando você. É alguém dizendo para você, venha. Sabe, queridos, como a gente pode perceber qual é o nosso chamado? E você já sabe que você já tem o chamado da reconciliação, o ID do Senhor já foi liberado sobre você. Então esse a gente não precisa nem orar e jejuar. Vou orar e jejuar para saber qual é o meu chamado. Na verdade, eu acho que eu não tenho um chamado. Eu vou dizer para você, você tem. Ide fazer discípulo. Esse é o seu chamado. Amém? Ministério de Socorros. Como você vai descobrir qual é o chamamento? Além da reconciliação, qual é o outro ministério que você pode servir? Ministério da Reconciliação, Ministério de Socorros. Quando nosso pastor, gentilmente, ele diz assim, aquele que viu a teia, vai tirar a teia, não é? Se você viu a teia de aranha em algum lugar, é com você que está a capacidade de tirar a teia de aranha. É exatamente isso, né? A grosso modo, né? Do jeito nosso pastor de ser, mas é exatamente isso que é chamado. É algo que arde dentro de você. É algo que você vai ver, ninguém vai precisar falar para você. Ninguém precisa mostrar, você vê. Porque aquilo chama a sua atenção. Aquela falta, aquela necessidade chama a sua atenção. Ninguém está vendo, mas você está vendo. E se você está vendo é porque é para você fazer. E se você não está fazendo, lembra do vídeo. Fica fácil, não fica? Bem didático. Eu não tenho chamado de mestre, apesar de eu gostar de ensinar. Eu gosto de ensinar, porque eu sou curiosa, eu gosto de saber. Alguém fala alguma coisa, alguma palavra que eu não sei, eu já entro no dicionário para saber o significado. Eu gosto de ler a Bíblia e alguma coisa que eu não entendi, de buscar livro para ler. Eu sou só uma curiosa. Mas o ofício de mestre, ele requer outras qualificações. Eu gosto de ensinar. Isso não faz de mim uma mestre. Sabe que tem muita gente sofrendo? Atuando fora do chamado, porque precisa dar uma satisfação. Meu amado, você não precisa dar satisfação para ninguém, só para o Senhor. E a Bíblia diz que a palavra nem chegou ainda na sua boca, e o Senhor já sabe. Então, amado, fica tranquilo. Deus conhece o teu coração. Se você estiver fazendo a coisa certa no lugar certo, vai dar tudo certo. Amado, deixa eu dizer, meu antigo pastor fala isso, pastor Edmilson, ele fala isso é tão perfeito. Ele diz assim, meu amado, se a gente não atrapalhar Deus, vai dar tudo certo. É ou não é verdade? A gente só não pode atrapalhar o que Deus tem para fazer. E às vezes, querido, a gente está atrapalhando, forçando a barra, para estar no lugar que a gente não foi chamado para estar. Sabe, peça de quebra-cabeça? Forçando a barra. Não, meu amado, tem um lugar que você encaixa certinho. E vai ser tão frutífero. Vai ser tão frutífero. Então, como eu vou saber qual é o meu chamado? Está te chamando. Está falando para você, vem trabalhar no multimídia. Vem trabalhar na igreja de criança. Vem trabalhar no diaconato. Ó, depois todo mundo, tá? Ouviu o amém de vocês. Oh, aleluia! Meu amado, serviço tem muito. E eu vou te dizer, você tem habilidade. Porque Deus, quando deu o chamado, Ele também deu as habilidades. Ele providencia as capacitações. Sabe quando você vai trabalhar numa empresa bem conceituada, aquela empresa bem próspera, e aí você chega lá e é um funcionário novo. Meu filho passou por isso, ele foi contratado para fazer estágio no BNDES, e a primeira semana dele de estágio foi só treinamento. Por quê? Porque a empresa olhou e viu que havia nele um potencial, e decidiu investir. E o que a empresa fez? Capacitou, deu um treinamento para ele. Ei, querido, você trabalha para Deus. É a melhor empresa. E Ele está disposto a dar vários treinamentos para você. A te capacitar em todas as áreas. Mas você precisa tomar a decisão de romper. De dizer, pai, eu quero.
Meu sonho é ser pastor. Mas eu não fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para fazer o quê, pai? Para isso? Então eu vou fazer o meu melhor. Sabe por quê, queridos? Porque coisa ruim é você fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Vai gastar força, energia e não vai frutificar. Então, chamado é isso. A palavra já está dizendo. E eu gosto desse exemplo aqui, que está lá em Neemias, e eu quero ler com você, por gentileza. Lá em Neemias, no capítulo 1, a gente não tem tempo de ler toda a passagem. Eu vou ler a partir do versículo 4, mas eu vou só pontuar algumas coisas aqui, localizar você. A Bíblia conta que o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. E o tempo que o povo ficou cativo naquele lugar, a sua cultura foi destruída, a sua cidade foi destruída, o templo foi destruído, a muralha da cidade foi queimada, foi destruída, derribada. E muralha, naquela época, de uma cidade, era algo sério demais. Representava a força da cidade, representava a segurança, representava o imperialismo da cidade. E a Bíblia diz, queridos, que Neemias estava lá, bem longe da cidade, mas chegou aos seus ouvidos que os muros da sua cidade tinham sido destruídos e não tinha sido erguido, porque em Esdras, que vem antes de Neemias, Esdras já faz um trabalho glorioso, mas os muros da cidade não tinham sido reconstruídos ainda. E a Bíblia diz, queridos, que Neemias só ouviu dizer que os muros da cidade estavam no chão. Ele ouviu dizer. Deus não apareceu para ele. A sarça não ficou ardendo. O mar não se abriu. Ele só ouviu que havia uma necessidade. Ele só ouviu. Quando chega o povo, ele pergunta: e aí, como é que está lá? Como é que está aquele departamento? Como é que está isso aqui lá na igreja? Como é que está isso aqui lá na sua casa? Ele só ouviu, ele fez a pergunta: e aí, como está? E aí, os informantes disseram: olha, os muros da cidade estão no chão, está uma tristeza naquele lugar e tudo mais. A Bíblia diz que Neemias pensou: uau, tem algo me impulsionando. Tem algo me chamando, tem algo me tirando de uma zona de conforto. Tem algo me atraindo para realizar. E aí no capítulo 1, no versículo 4, ele diz o seguinte: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E o que aconteceu? Ele foi. Ele pediu permissão ao rei. E a Bíblia diz que ele foi reconstruir os muros daquela cidade. Queridos, eu fico pensando, brasas para a eternidade, Neemias estava construindo naquele lugar. Não foi algo que a traça iria corroer, não foi algo que o ladrão poderia roubar. Fisicamente era só o muro, mas aquilo tinha uma repercussão eterna. Sabe, queridos, quantas coisas nós temos feito para o Senhor? E eu sei que você tem feito muita coisa para o Senhor, que pode até ter resultado aqui na terra, mas que o resultado maior é aquele que vai estar para a eternidade. É aquele que vai repercutir, reverberar na eternidade. Uma vida que foi alterada, uma família que foi resgatada, um abraço, um conselho, um conforto, uma salvação para a eternidade, meu amado. Peso de eternidade. Sabe, às vezes você pode pensar assim: ah, mas eu só trabalho na multimídia, eu estou ali, né, o rapazinho lá, eu só estou aqui filmando. Mas o que ele está fazendo vai para a rede social e pode alcançar muita gente. O que ele está fazendo, tão simples, e você pode falar assim, nada espiritual. Mas o que ele está fazendo pode salvar uma vida, uma família, mudar a história de alguém. O pastor hoje de manhã deu um testemunho quando nós chegamos lá em Caxias do Sul para ministrar naquela igreja. Depois que nós fizemos o evento lá, veio um casal e deu uma oferta para ele. E a fala do casal foi impactante demais. E o marido falou: olha, pastor,
Nós estávamos com um problema muito sério no nosso casamento. Nós já tínhamos gasto muito dinheiro. Essa oferta não é nem perto do que nós gastamos. Mas nós já tínhamos gasto muito dinheiro com psicólogo, com terapia. E não tinha resolvido. Mas um vídeo seu, um vídeo que nós assistimos de uma ministração sua para a família, mudou a nossa história. Meu amado, Ministério de Socorros. Ele está lá, filmando. Mas nem eu, nem você, nem ele sabemos o quanto isso vai impactar vidas. Quando ele chegar lá em cima, vai ter galardão para ele. Porque aquela família lá, não sei quantas milhões de famílias que os filhos daquela mulher alcançaram, ele pode chegar lá em cima e Deus falar para ele, olha, aquela sua filmagem salvou 1 milhão e poucas pessoas. Quem sabe? Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou cochilar. Porque o meu Deus não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Eu não vou cochilar diante daquilo que Ele tem me convocado para fazer. Diante de um chamamento que arde no meu coração. Diante daquilo que eu vejo. E amado, eu vou te dizer, é muito fácil você descobrir qual é o chamado. Porque você esquece das suas necessidades para suprir a necessidade daquilo que está te chamando. Isso é chamado. É mais forte que você, é maior que você, te impulsiona, te alegra. Eu gosto demais da passagem quando João Batista, no ventre de Isabel, ele encontra com Jesus no ventre de Maria. Se é que a gente pode dizer, né? Mas foi. A Bíblia fala que o chamado de João Batista era pura e simplesmente, entre parênteses, não é? Por assim dizer, aplainar os caminhos de Jesus. Ele vinha como aqueles trabalhadores naquela época, que as estradas eram bem defeituosas, e os servos do rei iam à frente, e eles aplainavam a estrada para a carruagem real passar, e para que a carruagem pudesse chegar no objetivo. A Bíblia compara João Batista a esse servo, que iria aplainar os caminhos de Jesus. O profeta lá na velha aliança recebe a revelação do chamado de João Batista. Ele diz, vai vir um que vai endireitar as veredas para o mestre passar, para o rei passar. E foi esse o ministério de João Batista, amado. O ministério de João Batista foi bem rápido, bem simples. A Bíblia diz que logo depois ele foi decapitado, ele morreu, porque ele já tinha cumprido o chamado dele, já tinha aplainado as veredas, ele vinha anunciando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a temática do discurso de João Batista. Mas olha que coisa interessante, voltando, não é? A Bíblia diz que Isabel e Maria estavam grávidas. Quando Maria entra na casa de Isabel, grávida de João Batista, e Maria grávida de Jesus, porque elas eram parentes, a Bíblia diz que quando João Batista, no ventre de Isabel, identifica o chamado dele no ventre de Maria, a Bíblia diz que ele se agita no ventre de Isabel. Meu amado, você tem ficado agitado por algumas coisas? Coisas têm te agitado por dentro. Meu Deus, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que resolver isso. Isso tem que acontecer. Isso não aconteceu ainda. E cadê todo mundo? Por que as pessoas não estão vendo? Ei, porque só você está vendo. Porque é para você fazer. Oh, glória! Deus é bom. Eu sei que você vai sair daqui correndo essa noite. Abra comigo, por gentileza, lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos aprender com o mestre. Evangelho de João, capítulo 4. A história é a seguinte, a gente não dá tempo de ler toda a história, eu vou só contextualizar aqui para você entender. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e eles chegaram perto de um poço. E ali eles permaneceram por um tempo. E os discípulos deixaram Jesus ali perto daquele poço e foram na cidade mais próxima comprar comida, comprar almoço, comprar quentinha, né? Porque estava na hora do almoço. E quantos sabem que Jesus tinha fome? Né? Jesus comia. E aí Jesus ficou ali enquanto os discípulos foram comprar quentinha. Não.
Eu ia falar uma comida maravilhosa que eu tenho comido mais, né? Falar não. Então, ele foi comprar quentinha. E aí, queridos, de repente Jesus tem um encontro com uma mulher. E a Bíblia diz que Jesus conversa com aquela mulher. E Jesus tira aquela mulher daquela condição que ela estava, uma condição de miséria, uma condição de tristeza, uma condição de vulnerabilidade, uma condição que ela era tão carente, que ela já tinha tido vários maridos e que naquele momento ela era amante de outra pessoa. Então, uma mulher entristecida, uma mulher cheia de autoestima baixa, enfim. E a Bíblia diz que Jesus tem esse encontro com aquela mulher. E Jesus evangeliza aquela mulher. Jesus fala do amor de Deus para aquela mulher. Jesus levanta aquela mulher. E aquela mulher vira uma grande evangelista. E o mais interessante de tudo é que quando os discípulos voltam com a quentinha, olha que coisa interessante no versículo 31. Você achou? João capítulo 4, versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come! Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, querido, Jesus estava dizendo: aquilo que me motiva, aquilo que me dá energia, porque comida dá energia. Aquilo que me sacia, porque comida sacia. Aquilo que me dá energia, aquilo que me sacia é cumprir o meu chamado. É fazer aquilo que eu fui capacitado para fazer, aquilo que eu fui chamado desde o ventre para fazer, no caso dele, desde a fundação do mundo. Mas no nosso caso, desde o ventre, nós somos chamados para fazer algo. E ele diz: é isso que me sacia, é isso que me dá energia, é isso que me alimenta. Meu amado, eu não sei se você está aqui e você está se sentindo desnutrido. Talvez você esteja aqui e você esteja se sentindo desanimado, sem energia, sem ânimo, sem vontade de acordar de manhã. Eu vou dizer para você: descubra qual é o seu chamado. Porque isso vai te dar energia, isso vai te dar motivação, isso vai te animar. Precisa ser nos 5 dons ministeriais? Não, pelo contrário, meu amado. Não precisa ser. E se for, maravilha. Mas, queridos, não forja nada. Se for nos 5 dons ministeriais, amém. Mas se não for, aprenda e entenda que você tem um chamado e que ele é lindo. Que o corpo precisa de você. No ministério de socorros. Que o corpo precisa de você. No ID do Senhor. Amém, queridos? A gente não vai inventar nada, porque isso pode trazer dano. A gente vai cumprir exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Tem um percurso, tem um caminho para você seguir. Queridos, a grande maioria não se acha capaz. Eu vou te dizer, não se preocupa com isso. Porque você está olhando sem entrar no chamado. E a graça só começa a operar quando nós estamos no chamado. Quando Deus nos trouxe para cá, nós não estávamos no chamado de pastor. Graças a Deus pelo pastor Bud, porque eu não estou até hoje. Eu sou só a esposa do pastor. Amém? Eu não sou pastora. Você pode até me chamar carinhosamente de pastora, mas eu não sou pastora. Eu só sou esposa do pastor. Graças a Deus. Salomão está sobre a minha cabeça para tomar todas as decisões. Porque quando alguém vem assim, isso, aquilo, outro, aquelas coisas bem cabeludas, aquela demanda bem grande, eu falo: vamos consultar a Salomão? Coisa boa. Eu brinquei de manhã, né? Eu vou dar um beijo na careca do pastor Bud quando eu chegar lá no céu. Pastor Bud, que bom que o Senhor me levantou como pastora. Glória a Deus, porque não ia aguentar não, amado. Deus sabia da minha estrutura. Oh, glória. Então, meu amado, quando nós estávamos lá em Pedra de Guaratiba, nós não éramos pastores daquele lugar. E nós poderíamos olhar para o ofício pastoral e pensar: como assim está à frente de uma igreja?
Como assim? Eu não me vejo fazendo isso. Mas é porque a graça ainda não estava operando. A unção, o manto ainda não tinha vindo. Porque a gente ainda não estava no ofício. Mas quando, queridos, a gente entra no ofício, o manto vem. A graça vem, lubrificando todas as coisas. Então não tenha medo de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque a graça vai te acompanhar. Os dons vão manifestar sobre a sua vida. O manto, meu amado, está disponível para você. Deus não é irresponsável de nos chamar, nos convocar para fazer algo sem nos capacitar. Não, queridos, a gente não faz isso nem com os nossos filhos. A gente sabe qual é o limite de cada um, o que cada um está capacitado e habilitado para fazer. Imagina Deus que conhece o fim antes do começo. Imagina Deus que já esteve no teu futuro, que já preparou todas as coisas, porque Deus é atemporal, Deus não está preso na marcação do tempo. Ei, querido, Deus não está preso no nosso tempo. O que para você hoje é hoje, amanhã é amanhã, para Deus já foi, já é. Fica tranquilo. Ei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Só não inventa de fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Por quê? Porque se você fizer aquilo que você foi chamado para fazer, aí está a nobreza. Aí está a nobreza. Amém? Eu quero ler mais um versículo para a gente começar a encerrar. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso, querido. Deus sabe todas as coisas. Tem um propósito na sua vida. Você só precisa descobrir qual é o teu propósito. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero que você abra lá em Lucas, por gentileza. Aí você pode estar pensando, ok, eu fui chamado para o ministério da reconciliação. Fazer discípulo. Vai dar sempre tudo certo? Não. Ok, eu fui chamado no Ministério de Socorros. Eu quero atuar em alguma área da igreja local. Eu quero socorrer os 5 dons ministeriais. Porque quando o pastor está pregando... Você já viu que quando o profeta prega, ele sempre pede o tecladinho? Quantos já repararam isso? Né? Que os profetas gostam de ministrar com... Os tecladistas não esquecem, né? Jamais. Cadê o outro tecladista? Os tecladistas não esquecem esse pedido, né? Então, por que pede o tecladista? O tecladista é ministério de socorros. Ele está ali dando o suporte, dando o apoio. Porque a unção profética que atua sobre a vida do ofício do profeta, ela precisa da música. Ela é liberada através da música. Ela é ativada com a música. Por isso que às vezes uma música errada, a unção vai embora. A unção, ela é ativada com a música. Ela é sustentada pela música. Então, por isso o tecladista no Ministério de Socorros, dando suporte para o profeta. Isso é socorro. Ele está ali socorrendo. Amado, que coisa linda é o Ministério de Socorros. Eu sou apaixonada pelo Ministério de Socorros. Sabe, queridos, não podia ter um manto maior sobre a minha vida do que o Ministério de Socorros. Eu agradeço a Deus todos os dias. Senhor, obrigada pela unção que está sobre a minha vida para socorrer o teu corpo. Socorrer aonde? Essa é a frase que eu mais gosto. Aonde tem necessidade. Meu amado, eu sou tão feliz com isso, porque Deus já conhece a minha personalidade, né? E Ele sabe que se eu ficar muito tempo no mesmo lugar, deu para mim. Eu gosto de novidade, eu gosto de movimento, eu gosto de dinamismo. E quer dinamismo maior do que o Ministério de Socorros? Aonde é? Aonde precisa. Se precisar ali, estou eu lá. Se precisar ali, estou eu lá. E se não tem nada ainda, eu invento. Porque aí eu vejo a necessidade e falo, tem uma necessidade, não tem ninguém fazendo isso ainda. Vou fazer, Glauce. Elas ficam doidinhas comigo. O que a gente vai fazer agora? Está muito, a mesmice está muito grande. Vamos fazer alguma coisa. Qual é a necessidade? Vamos fazer. Isso é Ministério de Socorros. E é lindo. Eu sou apaixonada. Sou suspeita. Você abriu aí? Diz o seguinte, deixa eu só introduzir aqui por que a gente vai ler esse texto. Porque nem tudo vai ser flores. Nem tudo vai sempre ser tudo bem. Em alguns momentos da nossa vida, na nossa caminhada, do nosso ministério, nós vamos passar por aflições. Jesus já disse. Vai ter aflição, mas
Tenha bom ânimo, vai dar tudo certo. Amém, queridos? E Pedro, em um determinado momento do seu chamamento, do seu ministério, ele teve percalços. Teve um problema aqui, outro problema ali. E nessa passagem, Jesus explica algo poderoso para Pedro. Aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Posso ou não posso? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Se a gente lê os versículos anteriores, a gente vê que Jesus estava na sua última ceia. Era a última ceia do Senhor. Ele já estava perto de ser morto. E a Bíblia diz, nos versículos anteriores, que quando tirassem o pastor, as ovelhas iriam se perder. E era exatamente isso que ia acontecer. E antes disso acontecer, a Bíblia diz que Jesus dá um aviso para Pedro. Jesus diz, olha Pedro, Satanás te requereu para te peneirar. E o que é uma peneira, meu amado? A peneira é aquilo que vai purificar a gente. As circunstâncias podem vir e a gente tem que sair melhor delas. As circunstâncias podem vir e nos espremer, mas a gente vai sair melhor. Por isso a peneira, porque a peneira, no caso, o exemplo era o trigo, peneirou aquele grão grosseiro, as pedrinhas ficam na peneira, e o que sai da peneira lá no final? Algo refinado, algo puro, o trigo puro. E o lixo, aquilo que não presta, ficou na peneira. Sabe, querido, o escritor de Hebreus diz o seguinte, que nos últimos dias, aquilo que é abalável ia ser abalado, para que permanecesse o inabalável. O que é abalável na sua vida? E o que precisa permanecer do inabalável na sua vida? E Jesus diz para ele, Pedro, Satanás já te requereu para te peneirar. Mas, adoro esse mais. Contudo, entretanto, todavia, não vai ser bem assim. Por quê? Porque eu já intercedi por você. Sabe, queridos, a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 4, que eu e você, hoje, na nova aliança, aqui não era nova aliança ainda não, aqui ainda era velha aliança, porque Jesus não tinha morrido. Mas a Bíblia diz que na nova aliança, esse mesmo Jesus, que em carne, estava intercedendo por Pedro, hoje, com o corpo glorificado, sentado à destra do Pai, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele intercede por nós. Ele está intercedendo por você, para o seu chamado acontecer. Para que assim como Pedro, a sua fé não seja abalada. Que você não venha desvanecer na sua fé. Por quê, queridos? Porque a fé é aquilo que nos sustenta. A fé é o nosso estilo de vida. A Bíblia diz, o justo da sua fé viverá. A fé é onde nós estamos firmados. A fé é onde a nossa casa é construída. A fé é o que sustenta a nossa vida. É essa fé, o nosso estilo de vida, que Jesus disse, não deixa essa fé, Pedro, ser abalada. Não deixa essa fé ser minada. As circunstâncias vão vir, mas ei, você vai passar do outro lado da peneira melhor. Você vai ser purificado, vai sair melhor do que entrou. Oh, glória. Mas, queridos, tem um objetivo. Jesus diz no finalzinho, estou intercedendo por você, para que a sua fé não seja abalada. E aí a gente sabe, não é? Que logo depois desse episódio, Jesus fala para ele, Pedro, tu vai me negar. E ele negou. Mas, queridos, que coisa gloriosa. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que os discípulos tinham se dispersado. E aí Jesus encontra com aquelas mulheres. E Jesus fala para aquelas mulheres, ei, avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Mas avisa também a Cefas. Porque Jesus sabia que Cefas estava abatido, porque havia errado com Jesus, havia negado Jesus. Ei, querido, Jesus sabe quando você erra. Mas deixa eu te dizer, Ele está pronto para que fique tudo bem. Quando você reconhece
os seus erros e confessa os seus pecados. Não é porque você errou que Jesus virou as costas. Não, amado, Pedro errou. E eu posso errar, você pode errar, mas a gente não vai permanecer no erro. A gente vai se levantar, vai confessar os nossos pecados, vai saber que temos um sumo sacerdote que intercede por nós. A gente vai pegar o caminho certo e saber que Jesus, está chamando pelo teu nome. Ele está chamando pelo teu nome. Ele diz, Cefas, avisa ele que eu ressuscitei. Jesus sabia, avisa ele que vai ficar tudo bem. Que já está tudo perdoado, já está tudo resolvido. E ele vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, eu não desisti do chamado dele. Ele vai apacentar as minhas ovelhas. Ele vai apacentar as minhas ovelhas. No finalzinho dessa passagem, ele diz, ei Pedro, fica firme na fé. E aí ele diz, quando você se converter, faz o seguinte, cuida dos seus irmãos. Toma conta dos seus irmãos. Anda no teu chamado. Por quê? Porque foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi gerado. Sabe, queridos, e Pedro entendeu o chamado dele. Depois daquele episódio, e todos nós no começo da nossa caminhada, podemos passar por momentos de frustração. E eu vou além. No meio da caminhada também. E eu vou além no final da caminhada também. Porque estamos nesse mundo e podemos nos frustrar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No começo da caminhada, Pedro se frustrou porque negou Jesus. Jesus ressuscita. Jesus sopra o espírito de vida sobre os discípulos nascem de novo. Depois os discípulos recebem revestimento de poder. E no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Já pensou se ele tivesse desistido ali? Já pensou se ele tivesse desistido quando ele negou? Se ele tivesse ido embora? Segundo discurso, 5.000 pessoas. Ele não desistiu, meu amado. Deixa eu te dizer. Você também não vai desistir. Você não vai desistir do chamamento que Deus tem para a sua vida. Está aí, está ardendo, está te impulsionando. Está te convocando para fazer alguma coisa. Está te impulsionando a fazer alguma coisa. Meu amado, deixa eu te dizer, faça. Isso vai te animar, vai te energizar, vai te sustentar, vai te saciar. Vai ser sempre tudo bem? Não, amado, não vai ser sempre tudo bem. Mas o melhor de tudo é que nós sabemos que esse mesmo texto de Hebreus, no capítulo 4, diz: achegai-vos, de que forma? Confiadamente. Aonde? Ao trono da graça. Para quê? Para receber socorro. Quando? No momento oportuno. Oh, aleluia! Se achega confiadamente ao trono da graça. Porque você vai receber socorro no momento oportuno. Porque no trono da graça está assentado Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a origem de tudo, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, Ele está lá. E amado, Deus Pai e Deus Filho estão com expectativa que você cumpra a sua carreira. E o apóstolo Paulo, ele diz: ei, já passei por tanta coisa. Mas uma coisa eu digo, eu não vou me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou manter os meus olhos no autor, no consumador da minha fé. E sabe, queridos, no finalzinho da sua carreira, ele diz algo glorioso, ele diz: já cumpri a minha carreira, guardei a fé, estou chegando no finalzinho. O tempo da libação já está chegando. Mas uma certeza eu tenho: que a coroa está me aguardando. E ele diz: e não só a minha, mas a de todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Sabe, queridos, tem uma coroa te aguardando lá na eternidade. E eu vou declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, que você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que você vai manter firme os teus pés sobre a rocha,
E que tudo aquilo que o Senhor soprou na sua vida, quando você ainda estava sem forma no ventre da sua mãe, todo chamamento, tudo aquilo que Deus tem planejado para você realizar, o propósito da sua existência vai se cumprir. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar, ministrar ao Senhor em forma de música, porque nós podemos ministrar ao Senhor com a palavra, nós ministramos ao Senhor com as nossas ofertas, nós ministramos ao Senhor louvando e entoando cânticos. E sabe, queridos, nesse momento que nós vamos louvar ao Senhor, eu queria que você fizesse, não é como o pastor falou, né? Não é a retrospectiva de 2019, não. Mas eu queria que você começasse a pensar na sua vida. Aquilo que tem ardido no teu coração e que você não tem feito. Ou aquilo que você tem feito, mas não tem feito com tanta veemência como deveria. Ou aquilo, querido, que Deus já tem falado para você que não é mais tempo de fazer. Você sabe que tem tempos e estações na nossa vida. E tem coisas que a gente precisa começar a fazer. E tem coisas que a gente precisa deixar de fazer. Seja um ou seja outro. Esse momento é o momento de você refletir no Senhor. Olhar para dentro de você. Olhar para o chamamento. Olhar para a vocação. E conversar com o Senhor. E saber do Senhor. Assim como nós vimos no vídeo. E aquele rapaz que representava Deus, ele falou: você nunca buscou a minha face. Você nunca me perguntou o que era para fazer. Queridos, eu creio que esse momento é o momento da gente refletir sobre isso. E da gente perguntar ao Senhor: o que é para eu fazer? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu posso melhorar naquilo que eu estou fazendo? É entre você e o Senhor. E esse momento a gente vai ministrar ao Senhor. E você e o Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar um scanner no teu coração agora. E se você tiver que se posicionar, vai ser entre você e o Senhor também. Amém, queridos? Oh, glória. Nós podemos louvar o Senhor.